Olá, caro aluno, bem-vindo à sua 11ª aula do seu curso de PySpark, com Grimaldo Oliveira. Hoje a ideia é nós adentrarmos em Data Frame. Então a gente fez tudo o que tinha que fazer com RDD, você entendeu que há duas estruturas de dados que a gente pode trabalhar aqui diretamente, que são os RDDs e agora a estrutura de Data Frame. Data Frame eu acho que vai ser mais fácil você assimilar, que é bem próximo da estrutura de tabelas de banco de dados. Se você conhece SQL, banco de dados, vai ser super simples, tá? Se você não conhece, obviamente, eu tenho um curso de banco de dados, de SQL, e você pode se aprofundar até para que você possa trabalhar com a parte de SQL que a gente vai fazer aqui em PySpark, ok? Mas vamos lá, vamos seguindo, vamos devagar, é sempre com muita tranquilidade. O que você precisar, basta me escrever. Bem, nossa missão agora é trabalharmos com estrutura de dados Data Frame. Então a gente vai guardar todos os dados que a gente for alimentar, né, for utilizar para fazer uma análise, a gente vai guardar em um Data Frame. E aí você vai ver que ele tem uma versatilidade incrível. Fiz um texto para que a gente possa ler, para que você possa entender de forma mais simples. O que é o Data Frame? É uma estrutura de dados que permite a guarda destes dados de forma bidimensional. O que é bidimensional? Em linhas e colunas. Então, bem próximo para quem trabalha com banco de dados. Tá? Então, esse formato bidimensional com colunas e linhas de tipo de dados que podem ser diferentes. Tá? Você pode criar um PySpark Data Frame. Tá? É diferente do Data Frame lá do Pandas, lá do Python. A partir de fontes de dados como TXT, JSON, CSV, Parquet, que são tipos de dados da XML, e além de leituras, né, em formatos como HDFS, S3, o Azure, ok? O PySpark Data Frame pode ser criado passando uma lista, posso passar uma lista normal, como eu utilizo em Python, né? Um Data Frame Pandas, ou seja, um Data Frame Pandas também pode originar uma estrutura de PySpark Data Frame, e por meio de um RDD, sim, você pode converter um RDD em Data Frame, tá? Então assim, ele é bem versátil, bem legal de você poder estar operacionalizando e trabalhando, certo? Então a gente vai trabalhar profundamente com isso, ok? Antes de mais nada, eu queria falar agora de um novo objeto que vai começar a surgir e que eu não quis falar isso no início porque eu queria que você internalizasse os conceitos. Então para mim isso era importante. Eu quero falar do Spark Session. A partir de agora, a gente não vai trabalhar diretamente com aquele Spark Context, tá? O Spark Session, ele abarcanha o Context. Então, assim, é um novo objeto que foi adicionado desde a versão Spark 2, a versão 2, tá? E ele torna-se o ponto de entrada para o Spark. Então, assim, quando a gente criava um Spark Context, quando trabalhava com RDD, né? Agora você cria um Spark Session. Esse Spark Session trabalha com RDD, Data Frame, Data Session, no caso a gente não está usando Scala, mas Data Session também. Internamente o Section cria um novo Spark Context, então assim, ele já faz esse serviço, tá? Para todas as operações, aí para tudo, RDD, Data Frame e assim sucessivamente. Antes poderíamos criar principalmente apenas RDDs usando o Spark Context. Você lembra, né? Que eu falava, ao inicializar o Spark, ele já cria o Spark Context e também já cria o Spark Session, tá? É uma coisa que ele já traz, mas obviamente, assim como a gente fazia com a parte do Context, a gente pode criar o Spark Session à medida que a gente precisar, porque você pode fazer mudanças, é bem interessante. Assim como o Spark Context, o Spark Session também é criado a inicializar o Spark, mas você pode definir novas sessões no Spark. É possível, até na criação da sessão, informar sobre o node, a execução e o total de memória a ser alocado. Trouxe um exemplo aqui de como é que você faz a estrutura, né? Você importa o Spark Session e aí você cria a sessão aqui. Mas você vai ver que tem variações, você vai ver que a gente vai variar um pouco isso, tá? Mas o que eu quero que você compreenda é que assim como o Context, eu preciso de um Spark Session. E o Spark Session já funciona para tudo, todas as coleções, RDD, Data Frame. Então não necessariamente você precisa criar um Context, tá? O Context é basicamente RDD, o Session é para tudo. Então a gente cria o Session e aí manda ver, tá? Nas nossas atividades. O que é que eu vou fazer agora? Vamos trabalhar com o nosso primeiro script, tá? Então eu vou buscar um script bem tranquilo em Data Frame para que a gente compreenda, bem simples. Depois a gente vai avançando, né, com leitura de arquivos e aí sim começando a fazer umas análises dos dados para que você possa realmente entender a funcionalidade do Data Frame, tá ok? Então já vou abrir minha máquina virtual, vou chamar o PySpark para a gente poder trabalhar.
Bem, pessoal, já estou aqui com a nossa máquina virtual aberta. Antes de começar, quero mostrar uma coisa interessante a você. Você pode mudar de browser se você não quiser trabalhar no Jupyter. Do primeiro browser que você tem aí, você pode mudar de browser. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou chamar o PySpark, tá? Para que você veja qual é essa mudança que você pode fazer, tá? Não é nenhuma mudança, né? É uma forma de você alterar o browser com um token que é fornecido quando ele starta o PySpark. Vou dar o start no PySpark. Você vai ver que vai aparecer um número no log de execução. Ele vai chamar o browser sem problema nenhum. E aí eu vou te mostrar como é que você faz, tá? Para que você possa mudar de browser. Então ele vai fazer o carregamento do PySpark. Geralmente demora um pouco, né? Estou numa máquina virtual também, depende da quantidade de memória. Olha aqui, ó, aparece um token, tá vendo? E aí ele chama o browser normalmente, vai abrir lá o Jupyter. Eu posso pegar aqui, ó, o acesso ao Jupyter. Vou chamar aqui um outro browser que eu tenho, é o Edge. Vou chamar esse browser. Só para mostrar a você que você pode mudar de browser, tá? Porque às vezes as pessoas têm o costume de trabalhar com determinados browsers. Então aí você pode mudar de browser e sem problema nenhum trabalhar no Jupyter em outro browser. Pronto, já estou com o Edge aqui, ó. Vou copiar. Vou chamar localhost e tal. Ele pede um token, tá vendo? Precisa de um token que você autentique. Eu vou abrir aqui, ó. Novamente, você tá vendo aqui o token? Ó, ACEB. Então você tem que copiar esse token exatamente para aquela área que ele está pedindo. Ó. Aqui, ó, eu venho aqui, edit, copiar. E aqui onde ele pede o token, é só você colar. Ó. Colei o token, tá vendo? Se você quiser ver, ó, é exatamente o token que tá lá. Ó. Então você vai logar aqui, ó, com esse token para que ele possa reconhecer. Pronto, ó, já mudei, já estou em um outro ambiente. Abro o script, eu já tenho 2 scripts novos aqui que a gente vai trabalhar, a criação de data frame e a operação de data frame com leitura de arquivo, tá? 2 scripts novos. E aí eu mudei de browser, simples assim, tá? Vamos abrir o primeiro script. Pronto, já estou aqui com o primeiro script e a gente vai fazer de uma forma bem devagar, bem tranquila para que você entenda, tá? Então esse script que eu vou ter criação de data frame é o primeiro script bem mais light, bem mais tranquilo para que você possa compreender o assunto sobre o que é o data frame, tá? Então como eu disse a você, o data frame é uma estrutura de dados que ele vai guardar dados assim como era o RDD, tá? Eu vou precisar aqui que eu possa criar um data frame diretamente, por quê? Porque eu tenho o Spark Session já automaticamente criado quando eu abri o Jupyter, né? Quando eu chamei o PySpark, ele chama o Jupyter, já chama com o Spark Session aberto. Aqui eu estou fazendo o import, né, de uma função chamada row do PySpark.sql. A gente vai vendo essas funções, tá? Você vai ver que depois você pode botar um asterisco e chamar todas, sem se preocupar qual é a função que você quer trabalhar. Estou funcionando um pacote chamado datetime que importa conversões de data, que é o datetime e o date. Eu vou usar aqui, tá? Nessa conversão. E estou criando um data frame. Para criar um data frame é spark.create data frame. É diferente do data frame do pronto, porque eu estou criando data frame no Spark, se lembre. Ele pode estar em um nó, tá? Pode estar em outro nó. Então, assim, a estrutura é totalmente diferente. A questão é esse processamento distribuído, que é diferente de você trabalhar com Python puro, ok? Estou criando um data frame chamado datf. Estou guardando aqui cidades, população, que está numérica, tá vendo? Time principal da cidade e a data que foi cadastrada essa informação. Vou executar aqui, ó, Shift Enter, executar normalmente. A transformação, né, vai mostrar aqui, desculpe, a operação vai mostrar aqui os dados. Eu botei o datf aqui para poder ser exibido, ele está em execução, tá vendo o asterisco? Ele está em execução. Pronto, ele mostrou aqui, ó, o data frame com sua estrutura, porque eu coloquei datf, então ele não mostrou os dados, mostrou a sua estrutura. Se eu quiser mostrar os dados, você já sabe, é o ponto show. Então, o data frame, vamos mostrar os dados desse data frame. Então, ponto show mostra os dados. Então, está aqui, olha a característica diferente, né? Colunas e linhas, bem parecido com essa estrutura de banco, né? Uma tabela de banco de dados. Eu tenho aqui a cidade, a população, o time e a data de cadastro. Posso mostrar apenas 2 registros, é só colocar o número 2 dentro, como show 2, então mostra os
dois registros, né, do data frame que eu acabei de copiar, então Salvador e São Paulo. Mostrei registro agora de uma forma diferente na vertical. Olha que ele tem variações, né? A estrutura do data frame, você pode fazer essas variações, tá? Mostrei na forma vertical, ó, registro 0, 1 e 2, porque começa em 0, né? Então os 3 primeiros registros, ok? Posso mostrar também pelo collection, tanto faz. Posso fazer exibição também pelo collection, que é uma coisa que você já está acostumado, já é comum, né? E ele mostra como se fosse aquela estrutura do RDD, né? Bem parecido, o formato que ele exibe. Posso fazer um describe, tá? De determinados campos, então cidade e população, para entender, né? Assim, é como se fosse uma análise estatística, né, desse dado. Se esse dado aqui ele é numérico, então ele vai achar a média, vai achar quantos registros ele tem, né? Qual eu dizer, o padrão, o mínimo, o máximo. O mínimo que tem lá de 2 milhões, o máximo de 45 milhões, que é em São Paulo, o mínimo é em Maceió. Então, assim, esse describe é interessante, porque se você quiser fazer uma análise, né, exploratória, você pode usar esse comando, né? Bem legal. Print schema, para mostrar o esquema foi construído, então cidade é string, população é double, time é string, data é date, então você mostra exatamente o esquema no data frame, tá? Começo aqui a usar uma função, estou usando dentro do pacote functions do SQL, o upper, para quê? Para botar em maiúsculo. Aí eu vou criar um outro campo, tá? Vou criar outro campo a partir de cidade, e aí eu vou mostrar, então esse campo vai ser acrescentado, tá? Então ele vai mostrar o with column, é exatamente a transformação que eu uso para poder, quer dizer, a ação que eu uso para poder acrescentar com o upper. Eu estou usando o upper aqui, eu chamei o upper, tá vendo que está em maiúsculo? Bem tranquilo, bem fácil. Posso fazer um filtro funciona em data frame também, então cidade, mostrar os dados cuja cidade for Salvador, então ele vai fazer essa exibição dos dados que for Salvador, então aqui todas as informações de Salvador, filtro. Você já vai se acostumando, né? Fácil. Só para dar aquele gostinho de quero mais, eu vou criar aqui em memória, tá? Em memória, utilizando o SQL, eu vou fazer um count dos dados, mas a gente vai ter uma aula específica de SQL, tá? Não se preocupe. Vou chamar aqui, se dá um create or replace temp view, ele cria em memória, como se fosse uma tabela mesmo, tá? Tabela de banco. Então ele fez um count de 4, tá vendo? 4 informações. E aqui, ó, eu coloquei aqui no final do script, para a gente poder entender a transformação do RDD no data frame. Eu acho que isso era importante, que você aprendeu tudo de RDD, então você pode transformar no data frame. Então eu estou paralelizando, usando parallelize para poder distribuir nos nós. Aqui uma estrutura em lista, tá? E eu vou trazer aqui eu errei, deixa eu botar aqui é país, né? Deixa eu botar aqui país, corrigir, porque é exatamente a lista que eu estou trabalhando, Shift Enter. Deixa eu executar. Pronto, ele já guardou. Agora eu vou transformar em data frame. Como é que eu pego essa transformação? Que foi uma lista que eu joguei e paralelizei, né? Distribuí em nós. E aqui, ó, eu uso um comando chamado toDF para transformar para data frame. Então, do RDD, porque isso aqui é um RDD, para data frame. Então, Shift Enter. Executou a transformação e aqui vamos para a ação. Show! Data frame RDD. Vamos mostrar. E aí ele mostrou, ó, tá vendo as colunas? Ele vem sem nome, sem destaque, mas note, ele pegou exatamente, já transformou naquela estrutura bidimensional, né? Linha e coluna, bem diferente da estrutura da RDD. Eu estou usando aqui só para mostrar a você que eu posso renomear as colunas, tá vendo? Estou criando um novo data frame, tá? Para fazer essa construção, imprimindo o esquema e mostrando os dados, tá? Estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, estou criando um esquema chamado país e total capital em bilhões. E aqui vou executar desses países, tá? Que era um RDD, agora é um data frame, né? Então, o país aqui, string, total em bilhões, long. E aqui mostrou os dados, ó, já renomeou, ó. Já está aqui renomeada. Aqui eu não tinha. Então, assim, é muito mais simples você trabalhar com data frame, é muito legal, é bem parecido com a característica de tabelas de banco de dados, né? A gente viu que a gente pode construir aqui não uma visão, na verdade, em memória, uma tabela, né? Uma tabela temporária em memória, e aí eu posso trabalhar com esses dados aqui de uma forma bem rápida, né? Posso fazer isso em SQL, mas a minha preocupação é estar aqui mostrando a você que eu posso fazer tudo com data frame, ok?
Gostou da aula? Achou legal? Que bom, é só o início. Próxima aula, mais trabalho com DataFrame, você aqui comigo. Um grande abraço, espero você!